Vivemos em uma era de ruídos. Mensagens nos pressionam a ser mais produtivos, mais felizes, mais perfeitos. A internet grita, o mundo exige, e por dentro o silêncio se perde. A mente se inquieta. Você sente? O caos virou a norma. A ansiedade é tão comum que parece um modo padrão. Mas, e se eu te dissesse que existe um caminho para atravessar tudo isso? Com serenidade, coragem e presença. Um caminho traçado não por coaches modernos ou gurus digitais, mas por homens que enfrentaram o império do caos de verdade. Homens como Epicteto, um escravo que se tornou sábio, como Marco Aurélio, um imperador que escreveu sobre serenidade enquanto governava em meio a guerras, como Sêneca, que ensinava autocontrole mesmo à beira da morte. Esses homens não fugiram da tempestade. Eles aprenderam a permanecer calmos no olho dela. Eles descobriram que a verdadeira liberdade não está no controle do mundo, mas no controle de si mesmo. E hoje, você vai aprender como agir como se nada te perturbasse, não por indiferença, não por frieza, mas por domínio, por clareza, por virtude. Porque essa é a arte de ser estoico, encarar o mundo como ele é, incontrolável, imprevisível, imperfeito, e ainda assim escolher permanecer calmo, firme, virtuoso. Hoje você vai descobrir 5 lições práticas para viver como um verdadeiro estoico, mesmo quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. Porque, no fim das contas, não se trata de parecer forte, se trata de ser inabalável, por dentro. 1. O cernícalo estoico, controle versus caos. 2 seres humanos, um cenário em comum, mas universos internos absolutamente opostos. A pergunta não é o que está acontecendo ao redor, mas o que está acontecendo por dentro. A resposta está no julgamento, na forma como interpretamos a realidade, e isso sim, está nas suas mãos. Há mais de 2000 anos, os filósofos estoicos fizeram uma distinção que parece simples, mas pode mudar tudo. Eles dividiram o mundo em 2 domínios, 2 reinos. O primeiro, tudo aquilo que você não controla, as ações dos outros, a opinião das pessoas, o clima, o trânsito, a economia, a morte. O segundo, tudo aquilo que está sob seu comando, seus pensamentos, suas atitudes, seus julgamentos, sua resposta diante do inesperado. O erro mais comum que você pode cometer, e que a maioria comete todos os dias, é viver focando energia onde não há domínio algum. É lutar contra aquilo que não se curva à sua vontade. Como tentar mudar o vento com as mãos, enquanto deixa o próprio barco afundar. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava: não são as coisas em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. E é esse julgamento, essa lente, que separa um homem livre de um escravo emocional. O sofrimento não vem do mundo, ele vem da resistência ao mundo. Queremos que a realidade siga nosso script, que as pessoas nos compreendam, que os resultados venham como esperávamos, que ninguém nos critique, que tudo seja justo. Mas o mundo não é seu servo. Ele é o campo onde você pratica sua sabedoria. Quanto maior sua expectativa sobre o que você não controla, maior sua frustração. Quanto mais você exige do mundo, menos domínio você tem sobre si mesmo. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas essa força não é gritar mais alto. Não é endurecer, é escolher onde colocar seu foco e entender. Paz interior não é ausência de ruído, é presença de clareza. Paz interior começa quando você para de esperar que o mundo se adapte a você e começa a adaptar seus julgamentos ao mundo. Na próxima vez que algo te irritar, faça 3 perguntas. Isso está sob meu controle?
Minha reação vai melhorar ou piorar a situação. O que um sábio faria agora? O verdadeiro poder não é dominar o mundo, é dominar a si mesmo, em meio ao caos. 2. A arte da imunidade emocional. Imagine um homem ferido. Ele não sangra por fora, mas por dentro, lentamente. Cada crítica o enfraquece. Cada comentário atravessa sua mente como uma flecha. Uma frase mal colocada, uma expressão torta. E lá está ele, desmoronando por dentro, ainda que por fora tente sorrir. Esse homem talvez seja você, talvez seja a maioria. Vivemos em uma era em que a opinião alheia virou sentença. O julgamento externo virou alimento e veneno, e a fragilidade emocional virou normal. Mas os estoicos viam isso como uma fraqueza grave, não porque sentimentos sejam errados, mas porque ser escravo deles é perigoso. O homem que se afunda em cada emoção nunca será livre. Epicteto dizia: se alguém te ofende, é teu julgamento que te fere. A ofensa em si é neutra, é o significado que você dá a ela que decide o estrago. Um estoico aprende a não reagir por impulso. Ele treina a mente para responder e não apenas explodir, porque o mundo é barulhento. As pessoas vão errar, vão ser rudes, vão te subestimar. Mas se toda vez que alguém te tocar, você se quebra, então o problema não é o mundo, é sua blindagem. A imunidade emocional não é indiferença, não é se tornar frio, é aprender a filtrar o que importa e deixar passar o que não é digno da sua energia. Marco Aurélio escreveu: quando ofendido, pense, será que isso me rebaixa? Ou rebaixa quem ofende? E é aí que a virada acontece. Você começa a entender que insultos dizem mais sobre quem os emite do que sobre quem os recebe. Você para de carregar o lixo emocional dos outros. Você aprende a caminhar leve. Mas isso exige treino e exige consciência. Quantas vezes você já perdeu um dia inteiro porque alguém te tratou mal em 5 segundos? Quantas noites mal dormidas por causa de um comentário nas redes sociais? Quantos projetos engavetados por medo de críticas? A maioria vive como se cada olhar fosse um julgamento, como se cada gesto significasse rejeição, como se o mundo estivesse sempre pronto para apontar o dedo. Mas a verdade é brutal. Ninguém está pensando tanto em você quanto você mesmo. As pessoas estão presas demais em suas próprias inseguranças para julgar as suas. E mesmo que julguem, o que isso muda? Quem te dá valor porque você é firme não vai te abandonar por um erro. E quem te abandona por qualquer coisa nunca te ofereceu nada sólido. A firmeza emocional se constrói no silêncio. No momento em que você respira fundo e decide não responder. No instante em que escolhe não absorver. Quando você percebe que pode ouvir algo ofensivo e ainda assim manter sua paz. Isso é força, isso é maturidade, isso é estoicismo na prática. Os fracos gritam, os inseguros atacam, mas os fortes observam e seguem. Imunidade emocional é como um escudo invisível. Ele não impede que os ataques venham, mas impede que eles te derrubem. E quando você desenvolve isso, algo poderoso acontece. Você para de ser reativo e começa a ser seletivo. Você não responde mais para se defender, mas apenas quando vale a pena. Você entende que seu silêncio pode ser a resposta mais ensurdecedora. O estoico não é aquele que não sente, mas aquele que sente e ainda assim permanece centrado. Ele sabe que não precisa provar nada para ninguém, porque já está ocupado demais, se tornando alguém melhor. E no fim, é isso que o diferencia. O mundo pode te provocar, pode tentar te tirar do eixo, pode te desafiar a todo instante. Mas você tem uma escolha: reagir como todo mundo, ou responder como um homem que domina a si mesmo. E essa escolha só você pode fazer. 3. O campo de batalha mental. Antes de qualquer conquista externa,
Há uma guerra invisível acontecendo dentro da sua cabeça. Uma batalha silenciosa, sem explosões, sem testemunhas. Apenas você contra você mesmo. Todos os dias, desde o momento em que acorda, ela começa. E talvez você nem perceba, mas ela está lá, sabotando seu foco, sua força e sua disciplina. Uma voz sutil diz: você pode fazer isso depois. Outra diz: você nunca vai conseguir. Uma terceira sussurra: você não é bom o suficiente. E se você não está atento, você obedece. O campo de batalha não está lá fora. Não são os obstáculos do mundo que mais te impedem. É a mente indisciplinada. A mente que busca o caminho mais fácil, o conforto imediato, a fuga em vez do enfrentamento. Os estoicos chamavam isso de domínio interno, a capacidade de governar a si mesmo antes de tentar mudar o mundo. Porque se você perde para os próprios pensamentos, não importa quantas vitórias externas conquiste, você continuará sendo um escravo. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E o que ele quis dizer é simples. Tudo o que você permite crescer dentro de você acaba se tornando você. Se você alimenta o medo, vira covardia. Se você alimenta o ódio, vira amargura. Se você alimenta o desejo por prazer constante, vira vício. Mas se você alimenta a razão, a coragem, a integridade, você vira um homem inabalável. Mas como vencer essa guerra? Não é com força bruta. É com consciência, é com hábitos, é com decisão firme, diária. A cada manhã, você escolhe em que lado da guerra está. Se vai levantar e cumprir o que se propôs, ou se vai ceder para o conforto e dar mais poder à fraqueza. Os romanos diziam: vencer a si mesmo é a maior de todas as vitórias, porque essa é a única vitória que ninguém pode tirar de você. Ela não depende de aplausos, nem de reconhecimento. Ela acontece no silêncio enquanto o mundo dorme e você está em pé, batalhando pela sua melhor versão. Mas entenda, a mente não é seu inimigo. Ela é como um cavalo selvagem. Indomado, ela te derruba. Treinado, ela te leva longe. Por isso, os estoicos praticavam diariamente o que chamavam de atenção contínua. Estavam sempre observando os próprios pensamentos, desconfiando das emoções impulsivas, refletindo antes de agir. Eles não se deixavam levar por desejos passageiros, porque sabiam que cada vez que você cede a um impulso, você se enfraquece. Mas cada vez que você domina esse impulso, você se fortalece. A mente é como uma fortaleza, mas não se constrói uma muralha com um tijolo só. É na repetição, na constância, na decisão de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E quando você começa a vencer internamente, o mundo externo muda, porque você não depende mais de motivação, você age por convicção, você não busca mais aprovação, você busca evolução, e os resultados aparecem. Você fala menos, entrega mais, você sente medo, mas age mesmo assim. Você se sente cansado, mas segue em frente. Isso não é sobre perfeição, é sobre direção. A mente vai tentar te sabotar, vai tentar te distrair, vai dizer que não vale a pena, que está tudo bem desistir. Mas quando essa voz vier, responda com ação, porque ação silencia dúvida. Ação constrói clareza, ação fortalece identidade. E no final, é isso que define um homem estoico. Ele não espera sentir-se pronto. Ele simplesmente age, porque sabe que a mente é o verdadeiro campo de batalha. E ele decidiu vencer. 4. A máscara do ego. Você já se perguntou quem você seria sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar parecer forte, sem precisar mostrar sucesso, sem precisar ser o melhor da sala? Vivemos em uma era em que todos vestem máscaras.
postam conquistas, gritam confiança, mas por dentro, a insegurança, vazio, comparação constante. O ego quer aplauso, quer palco, quer ser admirado, mesmo quando não há nada sólido por trás da imagem. Mas o homem estoico não vive para alimentar o ego, ele vive para moldar o caráter. Sêneca dizia: é tolice se orgulhar daquilo que pode ser tirado de você. Se seu valor está no carro, na aparência, no status, você está sempre vulnerável, porque tudo isso pode desaparecer. E quando desaparecer, quem é você sem isso? O ego teme essa pergunta, mas o homem que busca sabedoria a encara. O ego quer vencer debates. A virtude quer ouvir com humildade. O ego quer vencer agora. A virtude quer vencer certo. O ego quer parecer. A virtude quer ser. Muitos homens fracassam não por falta de talento, mas por excesso de ego. Eles ignoram conselhos, desprezam pequenas tarefas, querem o topo, mas não aceitam começar do chão. O estoico entende: é melhor ser subestimado com disciplina do que superestimado com arrogância, porque no fim das contas, a realidade expõe o personagem. Não importa o quanto você finja ser forte, a vida vai te testar. E nesses momentos, o ego não te sustenta. O que sustenta é o que você construiu quando ninguém estava olhando. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você quer crescer ou apenas parecer alguém que cresceu? Você quer verdade ou aparência? Você quer ser livre ou continuar refém do olhar dos outros? A resposta define seu destino. O homem estoico escolhe o caminho mais difícil, a desconstrução do ego. Porque só quando ele para de fingir é que ele começa a evoluir de verdade. O silêncio dos fortes. No fim, não se trata de parecer inabalável, mas de realmente ser. Dominar sua mente, aceitar o que não pode ser mudado e agir com sabedoria. Essa é a essência do caminho estoico. Os antigos não buscavam aplausos, likes ou validação externa. Eles treinavam o espírito para uma guerra que poucos viam, a guerra interna, contra os impulsos, contra o orgulho, contra o medo. Ser estoico não é ser frio, é ser quente de coragem. É queimar de lucidez, é olhar para a adversidade e dizer: você não me define, eu escolho como reagir. Se o mundo lá fora é caos, que você seja o centro de ordem. Se tudo grita, que você seja o silêncio que pensa. Se todos desabam, que você permaneça, firme, calmo, inteiro. Porque agir como se nada te incomodasse não é fingimento. É prova de que você já venceu por dentro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar o seu like. Isso mostra que o conteúdo fez sentido para você. E se quiser continuar nessa jornada de fortalecimento mental e autodomínio, inscreva-se no canal. Tem muito mais sabedoria estoica vindo por aí. Até a próxima lição. E lembre-se, o que importa é quem você escolhe ser quando tudo te convida a perder o controle.